Olá, queridos amigos, boa noite. Vamos começando mais uma live de sábado. Hoje o tema super pertinente para o momento que nós estamos vivenciando. Hoje nós vamos falar sobre transição planetária e as novas gerações. Espero aí que vocês estejam antenados, ligados com a gente. Já vão aí se preparando também para trazer suas perguntas, mandem os seus comentários e não esqueçam também de seguir o nosso canal Luz da Alma. Hoje nós estamos também em parceria com os nossos amigos aí do Seridó Espírita e da Rede Amigo Espírita também. Então, se você não segue esses canais, já entra lá, já curte, já dá um joinha, para que a gente esteja aí cada vez mais divulgando essas palavras, né, da doutrina espírita, nesse momento tão oportuno, né, que nós estamos passando, para a divulgação desses ensinamentos. E aí eu vou chamar agora os nossos convidados de sábado, Roseli Aparecida e o Eduardo Nunes. Olá, boa noite, Roseli e Edu. Oi, gente, boa noite. Muito beijo no coração. Felizes de estar aqui de novo, hein? Obrigada. Gratidão, meus amigos. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bom. E esse tema maravilhoso, né? Muito oportuno para essa época que nós estamos vivendo, até para que as pessoas consigam entender de alguma forma, né? O que tá acontecendo com o nosso planeta, né? Por que nós estamos passando por tudo isso. E eu queria muito que, Edu, se você puder já iniciar a nossa live fazendo aí uma prece para que todos se sintam aqui muito bem recebidos e harmonizados. Vamos lá? Claro, vamos sim. Com grande alegria e gratidão que nós estamos reunidos em nome da doutrina espírita, de Jesus, grande Espírito, nosso grande irmão, para que possamos aqui trocar ideias neste assunto tão grandioso que nos esclarece a respeito da nossa vida, das nossas atitudes e também do nosso futuro. E assim, por meio da prece, nós vamos nos conectando com esses irmãos superiores, a fim de receber a inspiração para transmitir essas ideias nessa conversa amiga de hoje. Mestre Jesus, mensageiros celestes, mentores deste trabalho, dessa nossa tarefa de estudo e de compartilhamento de conhecimento, neste instante nós invocamos a todos para se aproximarem de nós e nos inspirarem nesse bate-papo de hoje, para que as instruções, orientações e palavras que saírem aqui sejam úteis para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão, acalmando também nossa mente e o nosso coração. Fiquem conosco por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, maravilhosa prece. E vamos começar então falando a respeito, né, desse nosso Cristo que chegou aqui no nosso planeta Terra, já trazendo tanta informação, e esse assunto é muito pertinente a respeito disso. E queria agradecer o pessoal que já está chegando também, já estou vendo aí Maria do Carmo, boa noite, Alexandre Orefsi, sempre com a gente também, Igor Bacelli, boa noite, Terezinha mandando aí boa noite para todos e para todas que estão online aí, nessa oportunidade concedida por Deus, com certeza, né, Terezinha? Terezinha aí é de Taperoá, na Paraíba, olha que beleza, né? A gente consegue atingir aí tantos corações aí no nosso país, né? Vamos lá, então vamos começar falando sobre esse mestre maravilhoso que passou por aqui e que em algum momento, Edu, já falou que a casa dele não era neste planeta, né? Então ali, quando ele já trouxe essa informação de que meu reino não é deste mundo, ele já começava a trazer uma informação nova para os espíritos que estavam aqui, né, neste planeta. E a partir daí a gente tem um conhecimento tanto pelo Evangelho, né, do segundo Espiritismo, como também no Livro dos Espíritos, que nós não estamos sozinhos, que nós temos aí outros planetas em condições muito diferentes da nossa,
com espíritos também muito diferentes dos espíritos que estão aqui no nosso planeta Terra, e que, de alguma forma, esse mundo que nós vivemos é um mundo aqui de provas e expiações, né? Esse planeta que nós vivemos, ainda existe muita aflição, muita dor, e a gente precisa, de alguma forma, evoluir como espíritos nesse mundo. Roseli, Edu, o que a gente pode trazer a respeito desse início aqui da nossa live? Primeiramente, essa orientação do mestre, né, de que há muitas moradas na casa do meu pai, é o primeiro indício de onde nós partimos para a grande questão de que não estamos sozinhos no universo. E aí, só fazendo uma lembrança, né, de quando ele disse essas palavras, foi um pouco antes do momento que ele estava para ser morto, né, pelos judeus. E naquele instante ele faz a Santa Ceia, se reúne com os seus discípulos, e já percebendo ali essa angústia, né, que os seus discípulos estavam, e ele sabendo que em pouco tempo ele retornaria à pátria espiritual, e queria deixá-los ali mais confortável com relação ao futuro deles e de todos, de toda a humanidade. E também trazer um pouco de confiança para esses discípulos, né, pela grande missão que eles teriam dali para frente, de dar um encaminhamento na sua mensagem. Então, quando ele fala assim, há muitas moradas na casa do meu pai, não se turbe o vosso coração, né? Não se preocupem com para onde eu vou, porque para onde eu vou preparar a morada. E então o Tiago ali, meio desesperado, fala assim, mas mestre, para onde você vai, nós vamos atrás, pode deixar que nós vamos junto. Ele fala assim, não, mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Ou seja, ele já estava dando um indício, não é que eles não podem porque não poderão nunca, é porque nesse momento, Jesus pertencia a um mundo muito mais evoluído do que o mundo que os discípulos estavam, do que esse mundo que nós estamos. E para atingir este mundo tem um trajeto, tem um caminho que nós precisamos trilhar na nossa evolução, como Jesus o trilhou e chegou nesse patamar. E ele veio para nos ensinar, por isso que nós chamamos de irmão mais velho, de grande irmão, de mestre, porque ele veio para nos ensinar esse caminho. E no final desse texto, dessa passagem lá do Evangelho de João, ele fala assim, porque eu sou, né, porque aí Tomé quer saber, mas como é que a gente vai saber? Ele fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, se querem estar nesse local ao meu lado, sigam o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. Então, ele já nos deu as orientações, mas agora cabe a nós essa trajetória, né, de caminharmos nesse caminho. E é óbvio que essa trajetória, ela não vai ser uma trajetória tão tranquila, né? A gente precisa realmente envidar muitos esforços para poder trilhá-la, para poder nos transformar ao ponto de estarmos capacitados de estar nesse local, junto de Jesus, né, o quanto antes, nesses mundos superiores. Mas nós estamos a caminho, né? E vamos passar por diversas transições ainda, como estamos passando atualmente. E é isso que nós trazemos hoje como pauta, né, para a gente conhecer esse caminho um pouco mais profundamente. No capítulo 18, né, da Gênese, a gente consegue estudar isso daí perfeitamente, né, e ele já entra explicando que no universo é tudo uma harmonia, regido por Deus, pelas suas leis, né, imutáveis, né, então leis que algumas nós temos condições de conhecer, outras que a gente não tem essa condição, mas que ela age sobre nós, né, então tudo o que acontece no universo, ele tem uma razão de ser, porque Deus não coloca coisas inúteis pra gente, né, e a gente não fala assim, às vezes a gente fala assim, só existe a Terra, né? Não, o universo é infinito, assim como os planetas, né? Aí, bichinho do Ranram me pegou aqui. E aí,
acontece? A gente está aqui hoje como espíritos reencarnados para entrarmos nesse processo evolutivo. A reencarnação, ela tem essa finalidade de fazer o nosso aprimoramento, que, claro, depende de cada um de nós. As ferramentas são dadas, diz aí, né, o nosso planeta Terra, lindo e maravilhoso, que nos fornece todas as ferramentas para a gente progredir. Então, nós estamos todos... A humanidade, e Kardec, quando ele se refere à humanidade, né, nas obras póstumas e na codificação, humanidade é todo ser dotado de razão. Então, não somos só nós, todos os seres dotados de razão do universo é a humanidade. Então, todos nós estamos aqui sujeitos à lei de progresso, e é por causa dessa lei de progresso que nós vamos para esse momento de transição planetária. Nós estamos nesse evoluir, progredindo, e é isso que vai fazer a gente modificar. Exatamente. E é interessante a gente pensar também aqui da evolução do nosso planeta, né? Como já passamos ali por um planeta primitivo, agora estamos num planeta, né, de provas e expiações, passaremos ali a um planeta de regeneração, e depois de regeneração, mundos felizes, né? Então, a gente precisa pensar muito nessas escalas, né, do nosso planeta, e o quanto a gente já evoluiu de espíritos primitivos, não é verdade? E o quanto muda, né, quando os espíritos trazem a respeito dessa questão das escalas dos mundos, o quanto a gente percebe que isso tem um tempo, né, para que isso aconteça, existe uma necessidade de um aprendizado durante esse período, né, e é interessante como Kardec nos traz também, a respeito da questão da necessidade, muitas vezes, de outros espíritos, né, que estão com um grau de evolução muito maior do que o nosso, encarnarem neste planeta para justamente ajudar a gente nesse progresso, né, como um planeta de provas e expiações. E aí, Roseli, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as características aí desse planeta de provas e expiações. O que a gente pode falar a respeito disso? Então, planeta de provas e expiações é onde aqueles que estão habitando, no caso aqui o planeta Terra, né, nós ainda damos muita prioridade às questões materiais, às emoções, às paixões. Então, nós precisamos ainda, de certa maneira, às vezes as pessoas acham ruim quando a gente fala de forma assim superficial, a gente está convivendo com o sofrimento para a gente aprender. Gente, com o nosso momento evolutivo, com a nossa condição evolutiva, os sentimentos que a gente ainda carrega, orgulho, vaidade, egoísmo, as mazelas, né, de toda a sociedade, nós ainda estamos nesse processo em que precisamos refletir sobre muitas situações, né? Então, porque a gente é muito dado ao comodismo, para a gente, eu quero ficar sempre de boa, tudo bem, tudo tranquilo, e não, né? Então, às vezes vem essas situações catastróficas na vida da gente, as catástrofes mundiais, da natureza, às vezes aquelas menores que nos atingem também na nossa família. Então, isso vem para que a gente possa refletir, para que a gente possa valorizar. Então, como é que nós, por exemplo, vamos trazer para a atualidade, passando por essa pandemia, como é que a gente ia valorizar a saúde, né? Como é que a gente ia valorizar esse corpo são que a gente tem, a nossa casa, né? Tantas pessoas que estão aí nos hospitais, que estão doentes. Então, como a gente não refletir sobre isso? E, gente, refletir sobre isso já traz o quê? Já traz a questão do arrependimento, e do arrependimento a gente já vai ter que ter ações de mudança. Então, nós ainda no plano de provas e expiações, nós viemos aqui para sermos provados em situações que para nós são difíceis, mas que nós vamos com isso superando, acelerar o nosso aprimoramento, o nosso progresso, e as expiações são situações que nós prejudicamos. Então, não é que existe um karma, né, como muitas pessoas colocam, não. São simples situações que nós fizemos de prejuízo a outros ou a nós mesmos, e que nós temos que expiar e expiar
amar para quê? Para a gente ficar leve, para a gente tirar essa culpa, né? Não é nem Deus, nada. E quantas vezes também, gente, cada vez mais, principalmente falando hoje desse tema, transição e a nova geração, nós estamos espiando no amor, na prática do amor. Então, aquela expiação de você passar por situações terríveis, isso está mudando por quê? Porque nós estamos aprendendo a amar. Porque se a gente não aprendesse a amar, a gente ia ter que continuar espiando somente na dor. Muitas pessoas ainda espiam, nós também temos situações de dor, mas nós estamos aprendendo a amar. E aprendendo a amar, nós vamos espiar os nossos equívocos com o amor. Isso é maravilhoso, né? Interessante o que a Terezinha trouxe aqui para a gente, a Terezinha Zancan. Muito bem-vinda, Terezinha. Ela colocou aqui, ó, estamos vivendo numa energia invisível e densa. Estou sentindo muito em meu corpo, principalmente olhos, dor de cabeça, né? E mente. Tem alguma orientação do que posso fazer? Acho que o principal ponto aqui, Terezinha, acho que a gente está no momento que todo mundo está muito, né, com essa vibração negativa, emanando pensamentos negativos, e a gente gosta de falar bastante a respeito disso, né, Roseli, Edu, nas nossas lives, principalmente da importância do nosso pensamento, e como o Emmanuel também nos traz, né, principalmente naquele livro de Martins Peralva também, quando fala do pensamento, né, através de Emmanuel, que nós podemos mudar essa vibração, mudar esse nosso pensamento, e nós somos responsáveis por tudo isso, né? Então, a partir do momento que nós passamos a transformar um pensamento negativo em algo positivo, se desintonizar de alguma forma de todos esses acontecimentos, esses eventos, essas notícias muito tristes, que muitas vezes a gente fica ali ligado no jornal, na televisão, né? Com essas notícias negativas, a gente começa a se sintonizar com tudo isso. Então, muitas vezes, desligar a TV, botar uma boa música, né, fazer uma prece. Gente, olha a importância de uma prece nesse momento, para que a gente tire, né, esse sentimento, essa sensação, essa vibração, né, negativa, e que muitas vezes acaba irradiando para o nosso corpo também. E é importante lembrar que não é só pensamento, mas fisicamente nós estamos, né, mais isolados, a gente está deixando de fazer determinadas atividades físicas, né? Então, muitas vezes a gente precisa também adaptar a nossa rotina, fazer atividades diferentes dentro do nosso ambiente familiar, né? De vez em quando chamar a família para fazer um exercício, né, Edu e Roseli? Ah, é verdade. Procurar fazer tudo junto, né? Mas então, né, Monique, a Terezinha, ela tá sentindo uma coisa que muitos de nós sentimos, né? E o que acontece? A gente se vincula aos nossos através das afinidades. Então, Terezinha, observa, olha para você e vê o que você está pensando, como você está pensando, porque essa casa mental, ela atrai esses fluidos, né? Então, a gente está aqui envoltos, parece que no nada, né? Não existe nada aqui, nada atrás, existe o fluido. Este fluido é composto do que nós pensamos, da forma como nós pensamos. Então, percebe, a Monique falou da prece, quando você faz uma prece, Terezinha, percebe o quanto que você se eleva e o quanto que na mesma hora você já recebe aquele bálsamo consolador. Então, a prece é a nossa ferramenta nesse momento. E, claro, fazer coisas prazerosas para nós, né? E evitar realmente vendo essas negatividades. A gente tem que saber das coisas do mundo, não dá para a gente se isolar, né? A gente tem que saber, mas a gente tem que ter o discernimento de compreender que aquela situação não é a minha, né? Graças a Deus, mas o outro está passando por uma necessidade dele e a gente passa pelas nossas. Então, a gente tem que ter diversas compreensões que vão acabar trazendo para a gente uma sensação de agradecer aquilo que, na verdade, a gente tem. Tudo é para a gente agradecer, né, Terezinha? Beijo. É verdade. Edu, eu queria fazer uma pergunta e aproveitar aqui o embalo também para depois a gente entrar na pergunta que o Igor trouxe também. A primeira pergunta que eu ia trazer é porque se existem vidas em outros planetas, e eu acho que é interessante a gente trazer isso, porque é muita curiosidade que as pessoas têm a respeito desse tema, por que nós não vemos esses espíritos? Por que a gente não consegue perceber a presença desses espíritos em outros planetas? É uma boa pergunta, Monique. Agora, nós vamos partir primeiro de um princípio lógico,
tá? Eu não preciso aqui dizer para as pessoas que provavelmente acompanham palestras espíritas, já devem ter ouvido isso, a respeito da quantidade de mundos que existem no universo. Da última vez que eu consultei, o ano passado, para fazer uma pesquisa, eram assim, cada galáxia era composta de, em média, né, 200 bilhões de planetas, astros, satélites, né? E o universo teria mais de 200 bilhões de galáxias. Isso nós estamos falando aqui, eu acho que é até besteira a gente falar nesse número, porque, na verdade, a gente não faz a menor ideia. Não tem como dimensionar isso. Isso é um cálculo, assim, muito chutado, com base numa área, se projeta para o total e tal, para tentar chegar num número, para dizer assim, gente, é muita coisa. E a gente não dá conta de conhecer tudo isso, né? Então, esse é o primeiro ponto, os mundos materiais. Depois nós temos as diversas situações em que os seres estão, tá? Então, vamos falar aqui dos seres vivos, né? Em cada vida, em cada forma de vida, existe um estágio evolutivo dessa inteligência que é o nosso espírito, que somos nós. Nós estamos num determinado estágio. Tem espíritos que já avançaram muito nesse estágio, já avançaram bastante, e tem espíritos que ainda estão vagarosamente se desenvolvendo, não chegaram nem ainda ao nosso nível. Então, nós não temos como dimensionar isso. O que os espíritos disseram na codificação para que a gente pudesse entender? Então, primeiramente, eles disseram assim, olha, o espírito vê aquilo que ele quer ver, tá? A nossa experiência hoje, vivendo nesse mundo de provas e expiações, é a experiência que nós tivemos no mundo primitivo e no mundo de provas e expiações. Nós, nesse momento, começamos a ensaiar alguns pensamentos do que seja esse mundo de regeneração. E dos mundos felizes, então, a gente só tem o que os espíritos disseram, porque a gente nunca chegou nem perto deles. Então, o que acontece? Nós estamos saindo do primitivismo, provas e expiações, passando para a regeneração, né? Já passamos uma transição. Essa transição se caracteriza pela maior influência da matéria, pelo maior acesso da matéria nas nossas vidas, nas nossas decisões. Quando eu for evoluindo, eu vou me desligando da matéria. Mas como o espírito só vê o que ele quer ver, o que ele consegue ver, é claro que nós não vamos ter condições de ver espíritos que estão em outras condições diferentes daquilo que a gente quer ver. E o que a gente quer ver está muito ligado à matéria ainda, a gente só consegue ver o que está muito material, por isso nós não conseguimos ter contato assim constantemente, né? Embora nós já sabemos que os desencarnados influenciam a nossa vida e o universo estão permeados dos espíritos, encarnados e desencarnados, e nós estamos todos conectados numa grande corrente mental, nos associando por simpatias e dissociando por antipatias, mas uma ação que a gente toma aqui reflete muito lá na frente, né? Para outros mundos, para outras pessoas, influenciando muitas coisas. O que falta agora? A gente tomar consciência disso. A gente toma consciência, a gente percebe que nosso pensamento é muito importante, que influencia outras pessoas e começa a projetar os nossos pensamentos agora num outro sentido, no sentido da evolução, a exemplo do nosso mestre Jesus. Então, é por isso que a gente não consegue detectar todos. Primeiro, por incapacidade técnica, né, que o nosso corpo é limitado, nossos instrumentos são limitados, e a nossa percepção extrasensorial ainda é muito pequena. E aí ele trouxe já na sequência dessa pergunta que você respondeu, assim, muito completo aqui, né, Edu? Muito feliz a sua resposta. E ele traz já na sequência por que nós, neste planeta, né, de provas e expiações, por que nós não temos
100% dos espíritos aí linkados com a espiritualidade ou com conhecimento em relação à espiritualidade tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, né? Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, em que ainda as pessoas não conseguem enxergar essa possibilidade da vida futura, mas que conforme nós formos evoluindo, né, a ciência vai trazendo também algumas explicações que hoje nós não conseguimos ainda, né, demonstrar, e aí muitas pessoas também vão ter a experiência, essa vivência da espiritualidade, né, essa vivência do conhecimento ou da comunicação com os parentes que muitas vezes desencarnaram, e aí as pessoas vão realmente conseguir ter esse acesso mais direto à espiritualidade. E é interessante quando a gente estuda ali na Gênese, né, quando fala-se a respeito dessa evolução dos mundos, de o quanto a nossa sociedade, né, a nossa comunidade, a nossa humanidade aqui nesse planeta vem evoluindo, e o espiritismo também é um grande passo para isso, que as pessoas consigam entender, né, que existe vida futura e que isso aqui é somente uma passagem, mas que assim nós estamos todos evoluindo. E aí eles já trazem a respeito dessa mudança também no planeta de regeneração, em que as pessoas serão mais espiritualizadas. Não é verdade, Roseli? É verdade, a gente está passando do provas e expiações, a gente vai para a regeneração, onde o que começa a modificar em nós é justamente essa questão da espiritualidade que vai se sobressaindo às questões materiais, né? E teve ali um comentário, que eu não vi de quem foi, não, acho que foi essa resposta que você falou, é pouca gente que se interessa pela espiritualidade, né? Mas é um despertamento, né? Nós não somos iguais, nós estamos todos em processo evolutivo, mas nós estamos em condições diferentes, né? Então, também depende do quê? Depende da vontade de cada um. A gente progride querendo ou não, porque a lei do progresso é inerente à nossa vontade, mas aquele que tem mais vontade, ele vai progredir mais e mais rápido, né? Então, o que acontece? O mundo de regeneração, ele vai se regenerar mais rápido quando nós começarmos a dar vazão às questões espirituais à frente das questões materiais, né? Então, o mundo, ele só vai começar realmente a melhorar. A gente está nessa transição, né? Que às vezes a gente também tem um pensamento de que vai existir uma data, como aquela conversa do data limite, né? Que primeiro não foi nem o Chico que falou disso, mas enfim, não vamos entrar nessa polêmica, né? Mas não existe uma data marcada para nós, eu vou dormir provas e expiações e vou acordar a regeneração. Não é assim que funciona. Nós estamos nessa transição diariamente, constantemente, a todo momento. Por quê? Porque essa mudança, ela é lenta, ela é gradativa, porque é uma mudança que depende da nossa conduta, das nossas atitudes. Então, nós vamos ainda viver num mundo de regeneração e vai ser todo mundo espiritual, todo mundo zen? Não, a gente vai ter espíritos ainda que estão um pouco atrasados, que têm mais dificuldade, mais endurecidos em aceitar esse momento, né? Então, nós ainda vamos conviver num pouco todo mundo junto e misturado, mas a tendência é cada vez mais, né, a gente ir a esse processo em que a espiritualidade vai estar em primeiro lugar. Nós não vamos deixar de ter o nosso conforto, os nossos prazeres, porque a doutrina espírita, ela não condena nada disso. Ela condena que você se torne escravo disso, escravo dessa matéria, escravo dessa necessidade, né? Então, o que acontece? Inteligência e moral caminhando juntos. É esse o desejo, né, do Pai para todos nós. Hoje a gente ainda tem uma inteligência avançadíssima, cada dia mais, mas a nossa moral ainda está muito lenta. Por quê? Porque a nossa moral depende da gente, às vezes, abrir mão de desejos nossos, de tendências, de más inclinações. A gente não quer abrir mão desses prazeres, porque nós ainda somos muito materiais. Enquanto a gente ainda for muito material, nós vamos ainda ficar num plano de provas e expiações, mas não vamos ter fé, eu sou otimista. Logo, logo, nós vamos chegar, talvez daqui a uns bilhões de anos, no mundo de regeneração, hein, gente? Ó, todo mundo aqui, vamos correr, vamos todo mundo melhorar, para a gente poder ir juntinho. Eu quero estar lá junto com vocês. Exatamente. E é interessante, né, quando a gente começa a pensar a respeito disso, que a gente tem ainda várias condições, várias situações de espíritos ainda dentro do nosso planeta, né? Apesar da gente ter começado ali como espíritos imperfeitos, né, e a gente já tem um grau de inteligência muito
né, mais avançado, a gente ainda peca muito nessa questão moral, a gente ainda precisa desenvolver muito essa questão da moral, né, Edu? Como é que é essa questão, né, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais as características aí desse mundo de regeneração. Qual a característica desses espíritos que estarão no mundo de regeneração? Então, vamos lá, vou fazer aqui mais uma vez a retrospectiva para poder chegar lá, mas agora passando mais rapidamente, né? Então, o mundo primitivo, aquele mundo dos instintos, praticamente. Olha, eu estou com fome, eu vou comer, não me interessa se eu tenho que matar para comer. Eu preciso comer, eu preciso reproduzir, eu preciso de satisfazer os meus desejos ali na hora, eu não estou muito preocupado com o que está acontecendo em volta e tudo. Quando começa a vir a consciência, né, fala assim, caramba, mas espera aí, eu tô exagerando, eu tô vivendo muito sozinho, eu queria ter mais parcerias, mais amizades, ter um grupo, ter uma coisa mais suave, sem tanto desespero, sem tanto sofrimento, e aí eu começo a me unir a outras pessoas, e quando eu começo a me unir a outros seres, tanto animais quanto humanos, eu começo a ter uma relação com eles, e aí gera afeto, gera carinho, mas ainda tem os desejos, instintos ali, intrínsecos dentro de mim. Então, o que acontece? Eu ajo, ora por instinto, ora arrependo, ora ajo no amor. Então, eu começo a ensaiar um desenvolvimento do sentimento, eu começo a melhorar a minha forma de sentir o mundo, de sentir as pessoas, de sentir a proximidade das pessoas, o afeto, a fraternidade, o amor, o companheirismo, a unidade daquele grupo que vai se fortalecendo, né, para poder produzir mais, para poder plantar, distribuir, compartilhar. Então, eu começo a ter um ensaio e vou para esse mundo de provas e expiações, que é onde eu estou combatendo esses instintos e desenvolvendo o sentimento. Quando eu vou para o mundo de regeneração, então, eu já estou vencido, eu já venci os sentimentos inferiores, o instinto. E o que são esses sentimentos inferiores, instintos, para que a gente deixe bem claro aqui para todo mundo? Inveja, ciúme, vaidade, orgulho, tá? Eu sei tudo, eu sou melhor do que o outro, ninguém sabe mais do que eu não tenho nada para aprender com você, você não me ensina mais nada, né? Enfim, esse tipo, mágoa, né? Ah, você não fez o que eu quis também, não sei o que, eu não te mereço, você não me merece, você não faz o que eu quero, eu fico magoado, você me ofendeu, você me magoou, não respeito a posição do outro, né? Então, quando eu estou indo para o mundo de regeneração, eu estou vencendo esses sentimentos aí, pontualmente, tá? Por isso que, assim, se eu fizer uma análise crítica minha, é muito difícil dizer que eu estou chegando na regeneração, porque esse sentimento está dentro de mim ainda, né? Eu estou lutando para vencer isso, mas ele ainda fica, eu fico magoado, eu fico ressentido, eu fico, sabe, revoltado, tenho ainda minhas invejas, né, que fica ali, eu tenho que ficar trabalhando com ela, falando assim, puxa vida, muda esse pensamento, cara, como é que você está pensando isso e tal? Então ainda está lá dentro de mim, mas a regeneração eu já venci isso. E aí é um mundo onde ainda existe materialidade, mas eu já estou consciente do meu papel. Então eu começo agora a trabalhar no bem, regenerar o que eu produzi de ruim no passado, regenerar as outras pessoas, regenerar o mundo, transformar o mundo de fato, começar a ter ações mais significativas no campo da evolução do amor, da evolução do sentimento. E aí o meu sentimento começa a depurar também. E os espíritos dizem que o mais nobre dos sentimentos é o amor. Só que esse amor nobre, como era o que Jesus tinha, a gente ainda está um pouco distante de conhecê-lo. A gente ainda tem que, né, galgar alguns passos a mais para poder chegar e sentir próximo disso. Aí os espíritos dizem assim, que o mais próximo desse sentimento é o amor de mãe, né? Daquela mãe que é bem, né, cuidadosa com o filho e tal, e que é um amor, assim, muito incondicional, né? Às vezes ela sofre, o filho adolescente questiona, briga tal, mas ela continua amando, se preocupando. Então, assim, esse amor mais depurado mais próximo que a gente tem seria esse amor de mãe. E o mundo de regeneração é esse mundo, que ainda tem coisas materiais influenciando, ainda tem algumas dificuldades, mas o ser que nele vive já não tem mais esses sentimentos inferiores.
Se a gente for colocar na escala espírita, nós poderíamos dizer que são os espíritos bons, que é o próximo degrau dos espíritos imperfeitos, né? Então, imperfeitos, bons e puros. Então, o próximo degrau é espíritos bons, os espíritos bons já estão vivendo em mundos regenerados, né? Em mundos de regeneração. Então, eu acho interessante, Edu, quando você traz essa escala, né? Porque próprio Kardec, no livro dos Espíritos, fala que essa escala não é extremamente definida ali, né? Essa escala de espíritos puros, imperfeitos, né? Espíritos perfeitos, existem várias escalas ao longo disso. Então, quando a gente fala aqui dos espíritos bons dentro do nosso planeta Terra, né? Também temos diferentes graus, né? De evolução desses espíritos. Exatamente. Então, é muito interessante que na própria Gênese fala, né, que para essa mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, a gente vai ver espíritos em condições completamente diferentes, dois formatos, né, de espíritos, dois tipos de espíritos muito diferentes. Um que ainda está com essa questão do egoísmo, do orgulho ainda muito enraizado, e você já vê espíritos chegando, né, com esse sentimento de vou fazer algo em prol da humanidade, eu não vou pensar só no meu pedacinho, eu já com algum sentimento, né, de ser pessoas mais espiritualizadas. É muito interessante esse movimento, e por conta disso, muitas vezes a gente estranha, fala, nossa, gente, como pode, né, ter uma pessoa que faz ainda isso, né, e outras pessoas, você fala, olha, como eu admiro, como pode uma pessoa ser tão, pensar sempre tão coletivo, né, e não pensar somente individualmente. A gente ainda pensa muito de forma individual nas nossas ações, né, pelo meu interesse, pelas minhas vontades. Então, é interessante essa mudança, né, e esse movimento que o nosso planeta está passando. É isso aí, não é uma linha fechada, né? É só uma forma didática que Kardec também inseriu ali, né, nos seus ensinamentos, para que a gente pudesse compreender a diferença mesmo entre uns e outros. Mas os espíritos, eles comungam ali, convivem junto, porque como seria para a gente aprender, né, uns com os outros? A gente só pode aprender com quem sabe mais. Se não tiver ninguém que sabe mais aqui também, fica difícil. Então, a gente vai aprendendo com aqueles, a gente já tem espíritos que já tem essa característica de bom, né? Lá na definição da questão 100, lá do Livro dos Espíritos, o espírito bom é aquele que já abriu mão desses sentimentos inferiores, é isso que o caracteriza. Ele ainda tem uma certa materialidade, mas já pondo em prática o desenvolvimento do amor, e já não tem esses sentimentos inferiores. Por isso que eu ainda me considero espírito imperfeito, né? E tem ainda algumas coisas para poder... Estamos todos nós aqui, esse pessoal que está aí, né, divulgando a doutrina espírita, tem um compromisso, né, Edu, com a espiritualidade, com essa nossa humanidade, que com certeza a gente está vindo aqui, de alguma forma, vir retribuir ações que nós fizemos aí em outras encarnações, né? Então, estamos aqui todo mundo para ajudar, né? Verdade. E achei interessante o comentário do Alisson. O Alisson colocou aqui também, né, gostaria de que falasse um pouquinho mais sobre a impossibilidade de uma nova reencarnação no planeta para espíritos que não estiveram mais em condições de ajudar com a regeneração. Como é que é isso? Eles são expulsos mesmo do planeta? Como é que é essa questão de serem anjos aí decaídos que vieram, né, para o nosso planeta Terra? Tem realmente essa imigração e imigração de espíritos? Roseli, comenta um pouco aí para a gente. Não, tem sim, é dessa forma que as coisas acontecem, né? O que aconteceu? Uns vão chegando, outros vão saindo, né? Então, o que acontece? Se a gente não acompanhar esse processo de regeneração da humanidade, né, do planeta Terra, e a gente fala aqui, lógico, que todas as religiões, elas levam a Deus, levam ao Criador, né? Então, a gente fala aqui de pessoas que nem têm religião também, mas que têm dentro de si essa vontade de melhorar, né? Então, isso também vai depender de cada um. Então, se a gente não acompanhar esse progresso do nosso planeta, nós não vamos ser felizes. A verdade é essa, não é que a gente vai ser expulso
né, nós não vamos mais caber neste planeta. Por quê? Porque a maioria já vai estar num processo de regeneração e nós vamos estar ali deslocados, né? Sabe, a mesma coisa. Eu posso ir para um mundo feliz hoje, eu estou no Provas e Expiações, mas nossa, eu me regenerei tanto, eu sou uma pessoa maravilhosa, né, e tal, e só tenho coisas boas dentro de mim, vou para um mundo feliz. E eu sou ainda um pouquinho ciumenta, né? Sou ainda orgulhosa. No mundo feliz, eu vou ser infeliz no mundo feliz, gente. É possível? Por quê? Porque eu não vou caber ali naquela conduta, naquela energia fluídica. Então, é isso que acontece com os espíritos, que eles não vão se adequando por escolha própria, né? Porque por mais que a gente tenha dificuldades, a vida nos dá as ferramentas de nós melhorarmos, de nós praticarmos o amor, a fraternidade. Olha, eu não preciso ter dinheiro para ser caridoso, eu não preciso ter bens materiais para ajudar uma pessoa, né? Então, se eu não quiser, eu vou ali ficar, só que eu vou, né, de uma maneira muito sutil, eu vou estar desencarnando e vou estar reencarnando num planeta mais adaptado, né? Aí fala assim, mas isso é uma queda social, uma queda de status, como é que pode Deus fazer isso com uma pessoa? Não é queda de status, gente, isso é ilusão nossa. Na verdade, nós estamos indo para um planeta onde nós nos adaptamos mais de acordo com o nosso nível evolutivo. Ali, né, nós não tivemos os exilados de Capela que vieram para cá. O que são os exilados de Capela? São seres que desenvolveram a inteligência de forma exagerada, só que eles não acompanharam o movimento de regeneração do planeta Capela. O que aconteceu? Vieram para cá para nos ajudar. Tinham, né, muita inteligência, né, e precisavam também desenvolver ali questões morais, mas eram, sem dúvida alguma, muito mais elevados do que nós. Trouxeram para nós as engenharias, né, que são os povos lá do Antigo Egito, todo esse conhecimento que eles trouxeram científico para nós. Então, só que, imagina, gente tão boa assim, não deu para ficar lá em Capela, porque imagina como é que estava a Capela, aquilo ali moralmente evoluído, tiveram que vir para cá ajudar a gente. Então, Deus sempre põe uma utilidade, gente. Por mais que, de repente, a gente não tenha condição de ir para esse mundo de regeneração, nós vamos ter trabalho no mundo de provas e expiações, onde a gente vai retornar. Isso, tudo vai ter uma utilidade. A gente vai ter sempre como progredir. Não vamos poder fugir disso, não. Eu só queria complementar, porque essa questão, né, da gente... quando tá, eu não vou para esse mundo, eu vou para aquele, a gente tem o nosso planejamento reencarnatório lá na espiritualidade. Aí lá, a gente fala assim, olha, você vai para lá, você já fez tudo o que você fez, agora aqui você tem chance de desenvolver mais, né? Aí eu mesmo opto, eu falo, não, bota aqui que eu tô mais adequado, aqui eu vou desenvolver melhor aqui do que lá. E aí eu opto por isso, tá? A gente tem que fugir um pouco. Não sei, né, se é o caso aqui de quem nos acompanha, acredito que não, mas ainda existe dentro do meio espírita, né, aquele conceito do castigo. Você não se comportou direito no planeta Terra, agora você vai lá para o planeta Marte, né, como se fosse um castigo divino, e não é. A nossa doutrina é uma doutrina que desenvolve o nosso livre-arbítrio. Então, nós, com o nosso entendimento, a gente escolhe. Olha, eu vou aqui, eu vou tentar de novo. Não, eu vou tentar aqui porque aquele lá eu não fui muito bem, então eu vou melhorar por aqui primeiro, vou reforçar meu estudo no segundo ano para passar no terceiro. É uma opção que eu tive. Verdade. E é interessante também, complementando um pouco o que a Roseli falou, né? Nem todos serão expulsos, muitos terão essa oportunidade, né, de fazer uma programação reencarnatória aqui mesmo no nosso planeta Terra, tendo essa oportunidade, muitas vezes com auxílio aí de espíritos, né, que têm um conhecimento mais elevado, estão ali ao nosso lado o tempo todo nos intuindo para o melhor caminho, né? Só basta que a gente pare e preste atenção nessa orientação e nessa intuição, não é verdade?
E a gente pode também, que bom que você trouxe isso, a gente pode desencarnar, porque não estamos adaptados, mas lá na espiritualidade, onde a gente se livra de todas essas tentações que a vida material traz, porque aqui a gente vive tentado por um monte de coisa, é consumo, é sexo, é beleza, é vaidade, né, um monte de coisa. Lá na espiritualidade, a gente não vai ter isso, então nós vamos ter a nossa mente mais clara para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós sabemos que vai ser a nossa melhora. Então, nós ali já podemos fazer na nossa programação reencarnatória o plano de voltar para esse planeta de regeneração. Mas por quê? Porque ele está adequado a mim? Não, porque eu me adequei a ele, eu quero mudar, eu tenho vontade. Então, olha que beleza a gente poder ir para lá e falar, não, vou mudar, vou melhorar e voltar para o planeta de regeneração. Gente, Deus é maravilhoso, hein? Vamos falar a verdade, né? E a doutrina espírita que traz todo esse conhecimento para a gente. Ai, meu Deus, é muita coisa boa. Como disse nossa amiga espírita, né? É isso mesmo, a misericórdia divina. É, isso mesmo. Exato, ela colocou aqui, né? A misericórdia divina que nos ajuda a nós mesmos e o progresso de onde estamos, né? É isso aí, amiga espírita Flavinha, beijo grande por você estar aí com a gente. Fátima também colocou aqui, né? Muito bem, Ricardo, sua observação, porque ainda ouço a expressão de castigo. Olha que interessante, né? As pessoas ainda entendem essas provas, expiações como punição, e na verdade não, a gente tem que lembrar, como Emmanuel nos traz, né? São as oportunidades que nós temos de fazer algo diferente, de vivenciar nessa encarnação algo diferente. Vai aproveitar cada um desses momentos, né? A Dália colocou também aqui, ó, boa noite, de Piauí, Teresina, gratidão por essas instruções para a nossa saúde espiritual e física. Muito bom, gente, obrigada a todos que estão participando, não esqueçam aí de curtir, de seguir o nosso canal. Angel também colocou aqui também, é essencial a nossa vontade também de mudar, não adianta a gente só fazer essa programação, né, chegou aqui, esqueceu tudo que a gente se programou a fazer, né, e a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente pode e deve, né, ter o poder aí de escolha, então a gente acaba escolhendo qual é o caminho correto a seguir ou não, então depende muito de nós, se a gente não tiver vontade, essa vontade verdadeira, a gente vai passar por essa encarnação mais uma vez sem praticar, né, sem pegar toda essa teoria que a gente está trazendo aqui, todo esse conhecimento, e aplicando ali na prática. Sempre vai ter um encarnado ou um desencarnado que vai estar querendo tentar a gente. Não, fica aí, é tão bom você só ter prazer na vida. Sempre vai ter um pentelho que vai estar fazendo isso, viu, gente? A verdade é essa. Por isso que a gente tem que ter a fé inabalável que Kardec fala pra gente. A fé inabalável porque eu conheço, porque eu sei, porque ela está bem estruturada e não vai ser qualquer incidente, qualquer prova difícil na minha vida que vai fazer com que essa minha fé se abale. Essa construção dessa fé fortalecida é importante para a gente estar nesse mundo de transição, porque senão a gente se abala, a gente desiste por qualquer coisa, né? A gente é fraco ainda, né? Exato. E agora vamos entrar um pouquinho nas novas gerações, né? Porque a gente vai falar para fechar aqui essa questão das novas gerações. A gente vem ouvindo muito, né? E Kardec já dizia na Gênesis, a gente vem ouvindo também muito de Valdo Franco falando a respeito desses espíritos que estão reencarnando aqui no nosso planeta Terra, né? Os enviados aí de Alcione, que Divaldo traz, né? Através de Manuel Filomeno de Miranda, ali no livro Transição Planetária. A gente ouve na Gênesis falar a respeito desses espíritos mais evoluídos que encarnarão aqui no nosso planeta para que, de alguma forma, a gente seja impulsionado a chegar nesse movimento aí de transição planetária, do mundo de regeneração. O que a gente pode falar mais a respeito desses espíritos que estão chegando, Roseli Edu? É uma geração que ela já vem trazendo o pensamento autônomo, né? Ela não tem mais aquele pensamento que depende do outro. Essa geração que vem agora, igual o Eduardo falou, ela já está tirando do vocabulário dela essas questões castigo e recompensa. Eu vou ser caridoso porque aí eu vou ser recompensado. Eu não vou fazer tal coisa porque eu vou levar castigo. Então, essa geração que vem, ela já é uma geração
geração que ela traz autonomia. Não, a gente vê hoje pessoas solitárias, né? Aquela menina, eu esqueci o nome dela, que ela trata do meio ambiente, aquela menininha que é uma adolescente ali, né? A nossa querida Greta, né? Então, ela é uma pessoa que ela começou esse movimento sozinha, ela faz parte dessa nova geração, né? Aquela outra moça também, que é a Malala, né? Se eu não me engano, que bateu o pé lá para ela ir para a escola, para ela estudar, porque ela se via. Essas são as novas gerações que estão vindo com esse pensamento de que, olha, eu vou fazer, eu não quero seguidores, né? Ah, tem 5 milhões de seguidores, não me interessa, eu estou fazendo porque eu acredito nisso e é isso que eu vou fazer isso da minha vida, da minha bandeira, porque eu acredito. A nova geração, ela tem um pensamento quanto à questão intelectual também, um pouco diferente da gente, né? Não de você ainda, Monique, que você é super jovem também, mas da minha geração e tal, que é aquela questão, eu vou fazer uma faculdade para eu ter uma profissão que eu vou ganhar dinheiro. Essa nova geração, ela já quer fazer o que gosta, por isso que tem sucesso, por isso que a gente vê muitos jovens aí, muito bem materialmente, ascendendo na sua profissão, porque fazem o que gostam, né? E diferente dessas crenças que a gente das gerações mais antigas acabava trazendo. Essa geração nova é tudo isso mesmo, é tudo progresso. Você vê as ONGs que estão sendo... Quando que a gente viu tanta ONG cuidando de animal, cuidando de meio ambiente, de idosos? Isso, gente, é a nova geração, é a fraternidade que está começando graças a Deus, a preponderar aqui no nosso planeta. E é importante lembrar também, Edu, que nós estamos recebendo também espíritos com uma inteligência que vão, de alguma forma, desenvolver novas tecnologias, novas ciências, mas que a gente não pode esquecer também de dar ali aquela base, né? Nós precisamos, de alguma forma, preparar esses espíritos que estão chegando, dar aí um ensinamento das morais, né, do Evangelho de Cristo, que são fundamentais e que muitas vezes os pais de hoje estão deixando isso, né, se desviar e deixa ali de lado. Como essa criança eu quero dar liberdade para essa criança escolher provavelmente a religião, né, no futuro. Muitas vezes a gente não dá essa base, né? E quais são as consequências aí, Edu, de tudo isso, né? Não, é evidente, se nós observarmos as crianças com 3 anos, 4 anos, se deparando com um celular, com um computador, com um tablet, olhando ali, já deduzem e chega aqui, tá, o raciocínio deles é muito rápido. Uma inteligência já avançadíssima para a nossa geração, que mesmo sendo muito inteirado, a gente às vezes ainda, né, engatinha, demora e tal, e eles estão ali com o cérebro tinindo, né, por aprendizados e captando isso, absorvendo isso, consumindo isso, esse monte de informações rapidamente. Aí nós vamos vendo os jovens de 5, 6, 7 anos assistindo vídeos, lives, áudios, interagindo com professores agora pela internet, fazendo trabalhos, pesquisando no Google, 11, 12, 13 anos de idade. É uma geração que já chega nesse meio conectada com o mundo. Agora, essa intelectualidade é o que os espíritos dizem lá nas questões 780 até 785, né, a respeito da condição em que se dá a evolução. Primeiro, nós evoluímos intelectualmente e depois moralmente, porque aí nós vemos pessoas extremamente inteligentes agindo, né, de uma forma ainda muito brutalizada, né, com muita grosseria com relação aos pais, sabe, difícil, questiona tudo, mas por que eu não vou fazer isso? Eu vou fazer, eu quero fazer, né, e tal, e aí o pai fica ali receoso, não sabe se dá bronca, se dá castigo, aí entra, né, na mensagem da Roseli que ele já não aceita mais o castigo, porque na cabeça dele aquilo não cabe, ele tem que entender as razões do certo, do errado, do bom e do melhor, e aí você vai explicar, e ele é difícil. Então, qual é o nosso papel quando nós nos deparamos com essas criaturas, né, com inteligência desenvolvida? É evangelho, né? Aplique o evangelho com firmeza. A gente tem que aplicar o evangelho com a nossa conduta primeiro, tá? A gente não pode querer que ele faça uma coisa que nós não fazemos. Pelo exemplo, né? Esse é o primordial, eu primeiro preciso fazer, e depois criar a espiritualidade,
colocar Jesus na nossa casa, Jesus no lar, com essa missão de amor, de compartilhar, de compreensão, de entender o outro, de repartir, de ter sentimento fraternal, de tirar o orgulho, o egoísmo, porque isso vai ser um processo. E o tempo que a gente tem, até os 7 anos de idade, 8 anos, para a gente conseguir fazer isso, que o cérebro deles estão ali fervilhando para receber informações. A gente vai usar esse período e depois também, tá? Mas é que esse período, ele é muito forte, porque eu ainda tenho acesso mais fácil, e depois vai ficando mais difícil, porque ele vai assumindo já as características da sua própria personalidade. Então, essa questão precisa, né, de que a gente tenha atenção com ela, que essas almas precisam da evangelização, precisam do evangelho vivenciado em casa, na sua vida. Para quê? Para que agora eles já tenham crescimento intelectual, aí vem a moral agora, né? Os espíritos disseram lá que primeiro desenvolve intelectualmente, porque aí ele começa a entender o porquê que a moral é bom. Tem um pedagogo, Piaget, se eu não me engano, alguém que for pedagogo aqui pode me lembrar. Ele fala que é o seguinte: a criança, quando ela está num estágio inicial, nos 4, 5 anos, você joga uma bola para eles jogarem, parece uma coisa, né? Onde está a bola, vai um montinho ali, vai todo mundo junto, não tem ordem, não tem regra, não tem nada, e quem pegar, pegou, e eles querem brigar pela bola. Depois eles começam a ver que as regras ajudam o jogo, né? Ajuda o jogo a ser melhor, a ser mais bonito, a ele poder fazer certas jogadas e tal, mas isso é conforme ele vai crescendo, o cérebro dele vai conseguindo evoluir. Nós também somos assim, conforme a nossa intelectualidade vai desenvolvendo, a gente começa a entender que questões morais facilitam a nossa vida, a nossa convivência, a nossa evolução como um todo, a nossa segurança, um monte de coisas. E aí você começa a falar assim, bom, se eu agir moralmente, o outro, pelo meu exemplo, vai começar a agir também. Tudo bem que é uma decisão dele, mas eu tenho que fazer a minha parte. E aí a gente começa, olha só, transição de novo, né? Usando o Evangelho de Jesus, intelectualidade, já estamos bastante avançados, agora precisamos avançar na moral. Exato. Eu queria trazer o comentário do pessoal aqui, a Angel Clays colocou aqui, verdade, os jovens estão super desprendidos, né? Olha só, então cada um, né, tendo algumas reações, eu acho interessante como essas jovens estão vindo já sem a necessidade, por exemplo, de comer carne animal, né? Então eles já vêm com essa propensão de não quero comer isso aqui, né? É interessante isso, vai tirando a gente dessa zona de conforto, né? A Terezinha colocou aqui de profissão, né? Também muitas vezes no ambiente profissional você também começa a perceber como esses espíritos também não aceitam qualquer resposta, são espíritos aí questionadores, né? A Esther colocou aqui, para uns a evolução avança mais rápido, para outros é mais lento, todos chegam lá um dia. Muito bom, Esther, é isso mesmo. A amiga espírita compartilhando aqui que meu filho de 5 anos faz evangelização desde os 3. Ama a Deus e Jesus de um jeito lindo, só dele. Ele brinda nossa família, Deus e Jesus em cada refeição. Ele deve ter a ideia disso. Olha só que interessante, como esses espíritos já vêm, né, condicionados no inconsciente com esse sentimento, né, com esse amor aí a Deus e a Jesus. E eu achei interessante, eu queria comentar com vocês também uma passagem de Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro Transição Planetária, que ele fala o seguinte, que conforme a programação de Jesus, né, que Jesus vem programando, haverá retorno de filósofos e sábios do passado no nosso planeta. Profetas antigos de diversos criadores de religiões, os pré-socráticos voltarão, né, de nobres espíritos do século 4 a.C., como aqueles que antecederam Jesus. E aí ele completa. Entendem eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza e da caridade, de iluminação espiritual. E tem tudo a ver com isso que a nossa amiga espírita falou aqui, né? Serão anônimos uns, conhecidos outros, caracterizados pela conduta moral e espiritual,
que os torna superiores às épocas que viveram, desenhando o futuro com exemplos de sacrifícios. E é isso que a gente está vendo, né? Esses espíritos surgindo, trazendo, né, todo esse conhecimento, esse lado mais espiritual, né? Como o Igor comentou aqui, né? Por que a gente ainda vê pessoas não tão espiritualizadas? Elas vão chegar lá, mas estão vindo espíritos mais espiritualizados para, de alguma forma, ir disseminando todo esse conhecimento, né? Ah, você trouxe um trechinho aí, eu quero falar um. Ai, pode. Vai lá. Obras póstumas, tá? É uma mensagem, 25 de abril de 1866, é um resumo de várias comunicações que 2 médiuns tiveram em sonambulismo, tá? Chama Regeneração da Humanidade. Eu vou ler só um parágrafo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. 1866, gente. Caramba, como a doutrina espírita é atual, né? Em qualquer tempo, em qualquer situação, ela está super atualizada, né? Isso dá um consolo para a gente, porque cada vez que a gente estuda mais, a gente vai tendo essa certeza, né? Por isso que no mundo dos felizes, né? A gente não leva nada dessa angústia, dessa nossa incerteza, porque a gente já conhece, a gente já sabe do amparo, a gente já tem segurança quanto à questão da nossa imortalidade, do nosso progresso, e essa construção que a gente vai fazendo de nós, né? Se a gente se observa, a gente vê o quanto que a gente mudou, né? A gente vê a humanidade mudando, mas vamos olhar para nós também, vamos olhar aí alguns tempos atrás, alguns anos atrás, né? Nessa encarnação mesmo, quanto que a gente já mudou, né, com esse conhecimento espírita, quanto que a gente já evoluiu. Eu falo assim, nossa, às vezes parece tão pouco, mas eu entendo que uma vírgula que a gente consiga mudar nessa encarnação, né, a gente já está indo no lucro já, porque é muito difícil você mudar, ó, crenças que você carrega, rotinas, pensamentos há anos, há séculos, né? E você consegue mudar através desse entendimento espírita. É muito, muito bacana mesmo. Acho muito legal. E aí o pessoal tá chegando aqui. A Melina, beijo grande, obrigado, gratidão por estar aqui com a gente. Nosso locutor espírita, muito bem-vindo, Jardel. Todos que estão chegando aí no final da nossa live. Quero ficar amiga de todos, hein? Exatamente. Depois, gente, sigam aí Roseli Edu, sigam a Rai TV, sigam também Seridó Espírita, sigam aqui Luz da Alma, que a gente está disseminando aí todo esse conhecimento. Eu queria aqui, Roseli Edu já deu nossa hora, eu queria só concluir essa live, trazendo aqui o objetivo e qual foi a reflexão que nós quisemos trazer hoje, qual é o objetivo dessa live, por que falar de transição planetária, por que falar de novas gerações, né? Principalmente para a gente refletir a respeito disso, qual é o nosso papel, né, como espíritos nesse momento de transição planetária. Estamos saindo de um mundo aí de provas e expiações para um mundo de regeneração, e nós fazemos parte disso. Não adianta a gente querer terceirizar e achar que a espiritualidade vai fazer por nós e que a gente vai, de repente, chegamos aí no mundo de regeneração. E não é verdade, precisamos trabalhar essas nossas questões, esses nossos, né, nossas imperfeições, nossas paixões demasiadas, né, esse amor, esse orgulho, esse egoísmo, né, que a gente tem muitas vezes, e a gente esquece desse amor ao próximo, da caridade que Jesus nos trouxe, e principalmente aproveitar esse momento que essa nova geração está chegando e a gente conseguir, de alguma forma, saber orientar e principalmente aprender com essa nova geração. Não é verdade, Rô? Verdade. É verdade, né? Eu vou deixar aquela coisinha para reflexão aí, para a gente ir para casa não, já está em casa, né? Para a gente dormir, pensar lá no travesseiro e depois de relaxar um pouquinho no sábado à noite. É aquela ali.
Quem gosta de mudança? Ah, todo mundo levanta a mão. E quem quer mudar? Aí todo mundo fica amuadinho lá, porque mudar é muito difícil. Mas olha, a gente consegue. Estamos junto aqui, ó, nessa live. Hoje a gente já mudou um pouquinho. E eu agradeço a vocês por estarem aqui com a gente, ajudando a gente a mudar, ajudando a gente a levar essa doutrina tão maravilhosa aos 4 cantos do mundo, que daqui a pouco vai ter gente até de fora do Brasil aqui vendo a nossa live, e eu vou adorar, porque é doutrina espírita na veia, a gente tem na veia isso daqui, nos olhos, no coração, e é maravilhoso. É isso, gente. Considerações finais. Eu quero agradecer bastante a Monique, ao Alisson, né, lá do Seridó, que está aí no nosso... Nos bastidores, né, Alisson? Nos bastidores, aqui, conversando com o pessoal. Muito, muito, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Muito obrigado a todos que participaram, que interagiram, que gostam de espiritismo, que trocam com a gente, que nos ensinam a cada dia. E que Jesus abençoe muito a vida de vocês. Tenham fé, confiança, que essa fé, aos poucos, ela vai aumentando. A gente ainda não tem aquela fé inabalável, se a gente ainda não está com ela ali, ela vai aumentar, pode crer. Os espíritos vão se aproximando cada vez mais de nós, à medida que nós também caminhamos em direção a eles. É como se eu precisasse dar uma abertura para eles se aproximarem de nós. Muita prece, muita oração, isso faz com que a gente se aproxime deles. Então, vamos junto. Precisando, né, entre em contato com a gente, manda uma mensagem lá no canal e tal, e a gente vai conversando, que todo mundo precisa se ajudar, né, uns aos outros, e nós vamos vencer. E divulgar, né, essa mensagem é maravilhosa para aqueles que querem. Eu não quero converter ninguém, mas aqueles que querem, é bom a gente ter conteúdo de qualidade para poder contribuir. Muita paz a todos, que Jesus abençoe muito a vida de vocês, sempre. E ó, votem bem amanhã, hein? Exato, ótimo recado, Roseli. Gente, eu queria agradecer o pessoal que está chegando, quem esteve conosco aqui a todo tempo, né? Antônio, Sebastião, Fátima, Angel, todos que estão aí com a gente acompanhando. Um beijo grande. Gente, até a próxima. Sábado que vem estaremos aqui novamente às 21 horas, né? Com um novo tema. Ainda não divulgamos o tema, mas logo mais faremos essa divulgação. Gente, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.